foi que o professor fez da mais disso. Eu tenho que estava atrasado. Nada autógrafo foi ele. Não autógrafo. Não vai querer para o nenhum. Mas o legal está na parte da luz. Eu e a luz uma aula era dele, mas ele vai pegar 10 horas, 10h30, né? Eu preparei a matéria de uma. Mas aí tem uma apostila ainda para estudar. Irmão Roberto Carlos, ora o Senhor aí, agradecendo a Deus, né, por mais esse domingo, né, mais essa semana está começando. Amado Deus, Pai, em nome do Senhor, amado Jesus, através de Cristo, como mais um dia, nós nos consegue, pela sua misericórdia, para as pessoas que mais têm oportunidade de aprender mais, através de vários estudos, sua palavra, sobre que para o seu filho, Pai, as suas orações, Pai, nós estamos pedindo que Deus fazer do universo, que a gente tem médico está à disposição para ensinar isso, que ele se aprofundar mais no seu estudo e na sua palavra. Assim, vai através do seu necessidade, com a certeza que através do seu filho, e com o Espírito Santo, nós vamos ser aqui mais alimentado, que é a sua palavra nos ensina. Assim, nós vamos te agradecer em nome de Jesus. O irmão estava em dúvida aí, a profecia de Amós 8, não é isso? Do cesto de fruta, né? É do cesto, né? É aproveitar aqui, ó, o Senhor, no capítulo 8. O Senhor Deus me mostrou o cesto de frutos do verão. E disse a Amós que vês. E eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim do meu povo Israel e nunca mais eu perdoarei. Mas naquele dia os cânticos do tempo serão ditos de dor, diz o Senhor Deus. Os cadáveres serão muitos, serão atirados por todos os lugares. Silêncio. Ouvi isto e foi desmalhar e necessitar de destruir os pobres da terra. E ali é essa. Oi? É a morte. É que ele estava chegando ao final daquela turbulência, né? Estava chegando no final da turbulência. E quando você está com fartura de comida ou de dinheiro, não vou assim, botar todo mundo na questão, não, mas você esquece um pouco de Deus, tá? Você esquece um pouco de orar e agradecer a Deus, não. Você só prosta o joelho no chão e a cara no pó, não está em dificuldade. É o que Deus queria falar para nós, porque a bonança ia começar a chegar naquele povo, mas que o povo ia começar a esquecer um pouco
postura, aí a pessoa para um pouco de escutar a palavra de Deus e clamar ele. O livro de Amós é um livro pequeno, não é um livro curto, mas é um livro que fala isso aí. Na verdade, os profetas menores são aqueles profetas que passaram por tribulação, que a tribulação ela está chegando ao fim. Foi a parte de Joel, a parte de Malaquias, já chegando no finalzinho, próximo de chegar a Jesus, né? Tanto é que logo depois, você abrir a sua Bíblia aí, depois do último livro de Malaquias, né, o último profeta, que vai uma parte em branco. E essa parte nós vamos falar sobre isso aí. Oi? Nós vamos falar sobre isso. Então não vou nem falar mais nada. É adiantar o final? Então vou ficar aqui. O irmão João, ele sempre quer adiantar o final do começo. Ansioso, ele quer... É que eu costumo quando eu pego uma apostila, quando eu pego o livro da RBD, eu leio ela todinho primeiro, aí depois eu vou separando os pontos, onde a gente vai, só quando a gente vai discutir. Aí eu sempre me antecipo, né? Nossa aula, da aula passada, terminamos em Miqueias, né? Falamos só até Miqueias. E hoje nós vamos começar em Naum. Naum, que é o significado dele em hebraico, quer dizer consolo, né? No ano de 722 a.C., as profecias de Isaías, de Osés, de Amós se cumpriram. E a pequena nação de Israel, ao norte da Palestina, ela desaparece, né? E aí começou o golpe ali do exército assírio, né? E esmagava a cidade de Samaria, capital de Israel. E sobre o exército, logo em seguida, o povo passou pela humilhação de ser levado para o exílio, né? A Síria, o exército da Síria era tão forte, né? Eles chegaram ali para o pessoal para levar para o exílio. Aí a terra de Israel, ela ficou praticamente vazia, né? Abandonada. Então, tornando ali uma região selvagem, né? Onde a espera era dona da terra. Como escravos, os israelitas tiveram que servir ao monstruoso sistema do exército mais cruel. O exército da Síria, eles eram o mais cruel que tinha ali na época, né? Eles eram fortes mesmo, né? Era a cidade de era a capital da Síria. Todo mundo ali. Quem ficou o povo de... Esse exército era tão cruel que o pessoal ali, aquelas cidades pequenas, tinha maior medo deles. Podia, se visse eles, já ficava atento, né? Porque... A mensagem que o rei da Síria mandou para o rei Ezequias, né? Quem é você, povo de Israel, que vocês viram o que eu fiz no Egito, vocês viram o que eu fiz na Etiópia, vocês não estão com medo da gente? Vocês estão crendo nesse Deus de vocês aí? Aí veio um anjo que acabou com 185 mil assírios no dia da noite para a madrugada, rápido. E ninguém resistia a ele, né? A invasão deles era terrível. Mas aí, em 706 a.C., né, o exército assírio, ele era comandado pelo general, o famoso general Senaqueribe. Ele estava tentando tomar Judá. Mas aí, tinha um homem lá, temente ao Senhor, né, chamado Ezequias, ele orou ao Senhor, né? E orou ao Senhor, e ali foi um povo derrotado, né? Nós vemos isso lá em Isaías, abre sua Bíblia lá em Isaías 37. Isaías capítulo 37, do versículo 14 ao 38,
Simão perdeu. E 14 ao 38 vem relatando sobre isso aí. Quando recebeu as cartas da mão do mensageiro e as leu, Ezequias subiu ao templo do Senhor, estendeu-se diante do Senhor e orou ao Senhor. E o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tudo que está sentado acima dos querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. E o Senhor inclina teus ouvidos e ouve. Senhor, abre teus olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe veio afrontar o Deus vivo. E o Senhor, em verdade, que o rei da Síria tem destruído todas as nações suas terras, e lançando no fogo os seus deuses, porque não era Deus, e sim obra da mão humana, madeira, pedra, por isso eles os destruíram. O Senhor, nosso Deus, agora o livre da sua mão, para que todo o reino da terra saiba que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem oraste por causa de Senaqueribe, rei da Síria. Esta palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem apontaste, contra quem blasfemaste, contra quem levantaste a voz e ergueste os teus olhos no alto, contra o Santo de Israel. Apontaste o Senhor por meio dos teus servos e disseste: subi no topo dos montes, no lugar remoto do Líbano, com meu muitos carros, e cortei os seus altos cedros, e seus ciprestes escolhidos, e subi no céu, no seu pico mais alto, no bosque do teu campo fértil. Porei poço de biaras, e sequei todos os rios do Egito com as plantas dos meus pés. Não ouviste que há muito tempo eu fiz isso, e já deste antiguidade, já havia determinado, mas agora eu executo, e será tu que transformarás cidade fortificada em pilha de ruína. Por isso os seus moradores têm pouca força, andarão atemorizados e envergonhados, tornarão-se como erva do campo, e como a relva verde, e como o mato do telhado e do campo, que se queima antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu sentar, o teu sair, o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do furor contra mim, porque a tua arrogância chegou a meus ouvidos, porém o meu anzol no teu nariz e meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Este será o sinal: este ano comerei o que nascer espontaneamente, no segundo ano o que dela brotar, e no terceiro ano semei e colhei, plantai vinhas e comei o seu fruto. Foi remanescente da casa de Judá e sobrevive, lançará raiz na terra e dará fruto de seus ramos. Porque remanescente sairá de Jerusalém do monte, Sião, que escaparem os dedos do Senhor do Exército fará isso. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma, nem virá diante dela com escudo, ou fará um cerco contra ela. Voltará pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Pois defenderei essa cidade e livrarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios. E quando o restante levantaram de manhã cedo, todos eles estavam mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu e voltou a viver em Nínive. Sucedeu quando ele adorava no templo de seu Deus Niró, e seus filhos Adamaleque e Manazelo mataram a espada e fugiram para a terra de Arate, e seu filho Ezaradou reinou em seu lugar. Você vê o próprio filho dele, né? Ele é tão ruim, faz que até para os filhos também, os filhos vai e mata ele também. Você vê, isso é a derrota dele, né? Foi fazer contra o Senhor, né? Pensando que o Deus dele, né? Um Deus de madeira, ia adiantar, mas não adiantou. Pastor Bruno, quer falar alguma coisa, pastor? Não, vou só deixar para o estilo de teologia na semana, mas o pastor Farias, ele não vai dar aula hoje, porque ele está pregando. Então,
Os irmãos vão aproveitar para encerrar uma série de hoje, né? E aí, na semana que vem, não vai ter aula das eleições, mas no outro final de semana, a pastor Camilo vai dar continuidade à matéria. Eu coloquei no grupo, tem duas matérias, mas eu nunca tenho saber que o pastor Camilo estava pregando. Vamos dizer, só vai deixar. Acho engraçado esse texto aí. Eu leio muito sobre o livro de Isaías, é um livro muito aí, cheio, né? Cheio da palavra de Deus, falando muito do Espírito. Eu gosto muito desse livro, dessa parte desse livro. E o rei Ezequias, logo depois, sofreu uma doença, né? E Deus deu mais 15 anos a ele, porque ele estava prestes a morrer. Aí eu vou te dar mais 15 anos. Muitos estudos falam que Deus deu mais 15 anos ao rei Ezequias, porque ele não tinha herdeiros. Aí, para ele gerar herdeiros ao reino, né? Aí Deus concedeu ele mais 15 anos. Mas depois ele se perdeu lá na frente e acabou morrendo, né? Aí, 100 anos depois da desastrosa queda de Samaria ao norte, o pequenino país satélite Judá ao sul temia novamente a inclusão expansionista dos assírios. Mas Naum trouxe uma mensagem confortadora para o seu povo, ameaçando, afirmando que a maior potência mundial será completamente destruída. Era uma profecia escrita com poema e deve ser considerada extremamente otimista, não obstante o fato de Judá tivesse experimentado a salvação misericordiosa do Senhor no tempo do bom rei Ezequias, né? Você falou, Roberto? Não, você falou assim com Deus. Aqui a gente é bom a gente separar essa lição, né? O reino norte do reino sul, né? E o rei de Judá e o rei de Jerusalém, eles eram acometidos pela esse rei da Síria. Mas o reino norte, que eram as outras 10 tribos, eles já estavam no exílio por conta da Síria, que não é a Síria, é Síria, que era de outro rei que levou o povo exilado para a Babilônia. Quer dizer, e esse Naum estava profetizando em cima da Síria, do outro reino, né? Interessante como você não consegue separar uma coisa da outra, senão não tem junta tudo, você acha que tudo é uma história só, né? Vivendo no mesmo tempo, na mesma história, mas em lugares separados. O irmão aí levantou uma boa questão mesmo, né? Da Síria e Síria, né? Totalmente. A Síria tem armas no começo, eles já tinham dominado a Babilônia, estavam levando o povo do reino para lá, e a Síria estava levando para a cidade lá. Quer dizer, Jeremias foi um que não foi levado para Jerusalém. Jeremias foi um que não foi levado para Jerusalém, que foi em Jerusalém. Aí Deus levantou Jeremias em Jerusalém, mas Ezequiel lá na Babilônia. Ezequiel foi dado por Deus como um profeta lá na Babilônia, que morreu na Babilônia mesmo. Você vê, quando a gente vai lendo esses livros, né? Profeta Menores, outro livro da Bíblia, né? Você vai tendo, a tua fé vai sempre aumentando, né? Você vê as profecias acontecendo, né? Aqui nos profetas menores, né? Maiores também. Você vê que é uma bênção. Agora nós vamos para o livro de Abacuque. Abacuque quer dizer, o significado do hebraico, quer dizer abraçar ou abraço ardente. Abacuque ele foi contemporâneo do profeta Naum, de Sofonias e de Jeremias, durante o reinado de Josias, entre 640 e 609 a.C. Né? Aí eu te falo, eu falei para o professor João que os portugueses já vinham do tempo do tempo lá do Antigo Testamento, né? Jeoaquim,
Ele reinou, né, entre 609 e 598. Em 612, o Império Assírio, aparentemente invisível, foi derrotado pelo temível exército caldeu. Aí já entra o pessoal da Babilônia, né? Aí o exército da Babilônia já começa a atacar eles que derrotaram os assírios, né? O exército da Síria. A Síria. Então assumiu uma posição em contexto, a superpotência no berço da civilização, outra superpotência do Egito, sentiu ameaçada em 650 d.C., onde enviou um poderoso exército ao norte para reprogramar os especialistas caldeus, né? O caldeus já estava tomando conta. E o exército egípcio, sob o comando do faraó Neco, atravessou o deserto Sinai, passando lá para Judá, e seguiu a estrada principalmente ao norte. Chegaram em Catenis, na Síria, Deus, já começou na Síria, e onde enfrentou as forças babilônicas. Mas o exército egípcio, eles perderam. E o exército ali ocupando toda a região de Israel e Judá, e a cidade santa de Jerusalém foi cercada. Esse mesmo ano, os estudantes judaicos foram levados por um refém com a Babilônia. Aí entrou, né, aí foi levado Daniel, Zadok, Mesaque e Abidoneiro. E o predador, já conhecido como profeta, Abacuque, não sofreu a mesma sorte, né, por ele ser mais idoso. E como podemos observar o drama da destruição da prata, esse servo de Deus tentou conhecer a sua fé num Deus bondoso com a realidade cruel da erosão da terra da poluição. Se Deus realmente é soberano, a moral do universo é ao mesmo tempo o Deus Judá, porque ele permitiu que a ímpia Babilônia prosperasse, o povo de Judá fosse ele alcançado. No capítulo 6 de Abacuque, 17 e 19, olha que diz o profeta: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como da costa, e me fará andar sobre os meus lugares altos e rangente da música para os instrumentos da corda. Essa foi a oração de Abacuque, né, ao Senhor, né? Porque ali o Senhor fez, surgiu a bênção, né, a profecia, né? Destruiu aquele exército, aí já começou a Babilônia já se fortalecendo também. Esse texto aí é um texto muito que leva a gente a ter força, né, para estar servindo o Senhor, né? Porque muita gente, quando passa por uma tribulação, fica logo comentando sobre Deus, né? Que Deus não está vendo ele, não está cuidando por ele. Mas você vê essa oração de Abacuque, né? Mesmo que a figueira não floresça, não tenha fruto, né, para ele estar ali colhendo, né, ele mesmo assim glorificar o Senhor. Então, com esse texto aqui, que a gente tem mais força, né, para seguir em frente, né, nas nossas tribulações. Muitas pessoas aí passam doentes, né, e Deus chama a Deus, por que essa doença? Por que eu estou assim? Por que eu estou... Então, coisa que a gente temos que passar, né? Muita gente que não é servo do Senhor, vê o crente lá passando por certas tribulações, né? Ele questiona, fala assim: você não é evangélico? Cadê seu Deus? Mas aí você fala, a doença vai dar em quem? Na pedra? Tem que dar no ser humano, a gente está aí para isso, né? Alguém sabe quem é a de Israel e Abraão?
Não entendi a sua pergunta. Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego. É porque quando eles deram, me deram o Quando nome. chegaram na Babilônia, eles levaram esse nome, né? Levaram outro nome. Não, o nome que eles tocam levar de nascença, eles têm nome do livro. Não, a Babilônia é outro nome. Era o nome Daniel, só que hoje a gente conhece como Daniel, mas Daniel é como outro nome também. Então a gente vai estudar isso aí, saber qual é o nome deles, o porquê, né? É importante a gente entender essa parte. Pode até não acrescentar nada na sua vida diária, mas é bom que a gente entenda o que é o Evangelho antigamente. É bom que eu estou falando. Abacu, né? O porquê do nome dele, Abacu é abraçar ou abraçar dele. na verdade, o povo de Deus dava o nome às pessoas, às crianças quando nasciam, tinha sempre uma referência. É a cidade, o negócio. Tinha sempre uma referência. Depois, na época de Jesus Cristo, não. Aí não se tinha sobrenome. Aí se diz Jesus de Nazaré, vamos dizer assim, João Batista, tinha sempre um local, ele era daquele local. Aí se dava nome e o sobrenome dele era o local onde ele estava. Você vê que esse nome começou já lá no começo Paulo está, do começo, né? Abraão, depois foi para Abraão. Aí por isso que Paulo ele tinha dupla cidadania. Porque falava que quando ele chegava em qualquer lugar que ele chegava, na Grécia, na Turquia, né? Que hoje é a Turquia, né? E hoje é a Turquia. Quando ele chegava, ele se apresentava como cidadão romano. O Paulo está. Então ele já tinha aquela patente, né? Estou gravado. Eu não tenho como me punir com a lei do local, porque eu sou lá de Roma. Então, quer dizer, eles usavam isso aí, antigamente. Por isso que falar assim, eu sou Antônio lá da Paraíba. Sou Antônio lá de Portugal. E o Joaquim não era de Portugal, mas o nome dele parecia. No entanto, Nabucodonosor levou ele algemado com algema de bronze. Mas quem descobriu Portugal foi uma turma dessa área aí. E vem de perto ali da. Passando para essa aula no tempo atrás ali, quando se fala do Egito. E Egito era duas partes, o Baixo Egito e o Alto Egito. O Alto Egito ele era unido de africanos. Os próprios africanos fizeram o Egito, saíram da África e fizeram o Egito. E o Baixo Egito não, o Baixo Egito era asiático. Era aquele que vivia abaixo do Rio Nilo, né? E eles que atacavam os outros aí, que foram parar todo mundo lá, o povo de Israel foi parar lá, como visitantes, depois viraram escravos. Esse aí era o povo do Baixo Egito. Mas isso aí deixa para vocês entenderem depois. Eles são, eu levo o monte, eu levo os olhos ao monte, da onde vem o socorro. Já viu bem falando, professor, que esse texto, assim, eleva os meus olhos ao monte, onde vem o socorro, é onde aquele pessoal estava no vale e o sentinela, ele ficava de olho no monte. E o ataque dos inimigos sempre vinha pelo monte. E ali vem o socorro dele. É tomada pelas montanhas, né? Ela é protegida pelas montanhas. Ninguém chega a Jerusalém se não for visto, porque Jerusalém está de alta. Então, se o exército inimigo chegar, lá de cima você está vendo o exército inimigo chegando. Por isso que ele fala, eleva Meus olhos ao monte. ao monte. Agora nós vamos para o livro de Sofonias. E Davi conhecia muito bem isso, né? Davi era pastor de ovelha e andava para aqui. Quando fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, esse vale da sombra da morte realmente existiu, é um lugar lá, e
E ele andava por aquele lugar, ele conhecia. Então, quando ele fugiu do exército de Saul, ele foi para lá. Só ele conhecia aquilo lá. Quem foi atrás dele caiu no abismo, morreu sem saber como tinha que sair. Sofonias quer dizer Jeová tem tesouro, o nome dele em hebraico, traduzido, significado em hebraico. Não sabemos nada de respeito sobre Sofonias, né? Não encontra nada no livro dele. Só encontra no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cus, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amor, rei de Judá. E a história da sua família é traçada em longo de 4 gerações, até Ezequias. 2 fatores que podem responder por essa longa genealogia: a linhagem de Sofonias está ligada ao grande rei de Judá. E lemos aqui no versículo 1. Dá por coincidência seu último conhecimento dos pecados dos líderes de Jerusalém. Tem o versículo 11, que diz: os moradores de Maté choraram porque todo o povo de Canaã está arruinado, e todos que comparam com a prata serão destruídos. E no 13, por isso a riqueza deles serão saqueadas, suas casas destruídas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não beberão do seu vinho. Depois lá no capítulo 3, de 3 ao 5, diz: seus oficiais são leões e rugem no meio delas. Seus juízes são lobos de tarde, que nada deixaram para o dia seguinte. Seus profetas são levianos, como estaçoeiro, e seus sacerdotes soprando o santuário e faz violência alheia. O Senhor é justo no meio delas, e ele não pratica o mal. Manifesta a sua justiça e cada manhã ele nunca falha. Mas o injusto não se envergonha. E para criticar o índio judaico é para rebater essa questão, se cita pelo nome do seu pai, Cus, etíope. E a menção do reinado de Josias fornece o alto limite do ministério de Sofonia, que foi entre 640... Irmão Cláudio, assina aqui, por favor. Foi entre 640 e 609 a.C. Os quadros impressionantes foi a prática de idólatras em Judá, né? E ali Jerusalém oferece o indício de que profecia data de antes da reforma de Josias, e assim coincide aproximadamente com a época do chamado de Jeremias. Foi na época entre ali o chamado de Jeremias, né? Teve-se o centro de interesse de Sofonias era Jerusalém, denunciar a desatenção religiosa e apatia social da cidade, né? Se encontra aqui no capítulo 1 do 4, vai do 4 ao 13, onde ele fala sobre o que está acontecendo ali, né? Aí sim diz a palavra: estenderem a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Estimarei desde Judá remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes, porque adora o exército do céu sobre o telhado, e os adoradores que juram pelo Senhor também por Mifom. Os que deixam de seguir o Senhor e não busca nem o consulta. Cala-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois ele preparou um sacrifício e consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os oficiais, os filhos do rei, todos que vestem com traje estrangeiro. Castigarei também naquele dia todos que pulam a soleira dos ídolos, que enchem de violência e dano na casa do seu Senhor. Né? O Senhor aqui está com um Senhor minúsculo. O Senhor diz: naquele dia se ouvirá uma voz de clamor na porta do peixe, choro no distrito e grande estrondo nas montanhas. Moradores de Mates, chorarei por todo o povo de Canaã,
está arruinado, todos que compram um prato serão destruídos. Naquele tempo bascularei Jerusalém com lanterna, e castigarei os homens que descansam sobre o resíduo do vinho envelhecido, e diz no coração, o Senhor não faz bem nem o mal. Eles estão falando de Deus, né? E Deus não faz o bem nem o mal. Por isso a riqueza deles serão saqueadas, suas casas destruídas edificarão casa, mas não habitarão nelas profanos, plantarão as vinhas, mas não beberão vinho. O grande dia do Senhor está próximo e virá depressa. Atenção, o dia do Senhor é amado e até o homem poderoso clamará. Quer dizer, a idolatria estava tomando conta dali, né? Ali servindo a Baal, né? E ali o profeta Sofonias estava falando, né? Que aqui, e nem se pulasse sua orelha ali, já estava praticando idolatria, né? Então, esse povo estava vendo a bênção de Deus, mas eles eram muito idólatras, né? Eles não viam a palavra dos profetas, né? Eles continuavam fazendo tudo de errado, né? Esse Jeremias chorava, né? Era o profeta chorando. Combinado, a preocupação com esse membro da primeira mão, Sofonias descreve a capital em detalhes, né? O capítulo 1:10. A porta do peixe era provavelmente o muro do norte, perto do vale Tiro-Peão, a cidade baixa, cidade baixa, de Birren, e aparece a seção norte e mediante a oeste da área do templo, o Amor Paris Maité, uma bacia natural, talvez pode ser parte do vale de Lari, o autor fala que pode ser perto de Tiro-Peão, onde o sul de Mirre, usado como mercado. Sofonias concentra-se no setor do norte, porque a existência de escape e no outro lado incentivava o ataque pelo norte, né? Porque ali o norte era mais conveniente ao ataque do pessoal ali, né? Então eles focavam mais naquela parte do norte, né? Onde tem mais livre acesso, né? Então, Sofonias estava ali na parte do norte, né? Então, eles ficavam mais ali enquadrados, né? Por exemplo, olha esses garotos aí, né? Eles ficam no ponto onde, sabe, vão botar mais piada, onde a polícia só entra, né? Então, ele já fica ali de olho, né? Onde a polícia entra, tem mais facilidade de entrar. E também até os inimigos dele lá da outra facção entrar, eles também têm um ponto de vista melhor. Então, ele lá nesse tempo, né, eles também faziam essa estratégia, né, para se defender. Alguma palavra, irmão? Todo mundo quietinho? Mas foi por conta disso que Davi tomou Jerusalém. Na época não era Jerusalém, era Jerusalém, né? E Davi conhecia bem a cidade, aí Davi falou assim, nós vamos entrar pelo subsolo. E Davi sabia que tinha umas cavernas que chegava até a cidade de Jerusalém. Aí tomou a cidade assim. Porque se ele fosse pelas montanhas, o povo dizia o povo que era som da Jerusalém na época, né? Não era nem Jerusalém, era Jesus o nome. Falava assim, não, estão vindo lá. Mas Davi falou assim, nós não vamos entrar pelo reino do norte, porque lá é muito vigiado, nós vamos entrar pelo subsolo. Entrar por bairro das muralhas de Jerusalém. Que não é Jerusalém, não era Jerusalém. Passou a ser Jerusalém de novo, quando Davi tomou a cidade. E era Jerusalém na época de Josué. O povo de Orgulho tomou a cidade, mudou o nome da cidade. Davi foi lá, retomou a cidade de novo e voltou a ser Jerusalém. Alguns estudiosos específicos na reconstrução do ministério de Sofonias ligado aos profetas do tempo, assim como Isaías e Jeremias, e dedicaram dose de atenção ao templo, né? Joel se preocupava com os sacerdotes, seu círculo diário de sacrifício. Mas dizem que o profeta mostra interesse na vida religiosa do templo, né? Sofonias. E não equivale a afirmar que seria profeta do templo, mas membro
da equipe do templo, cuja tarefa é declarar a palavra do Senhor, né? A religiosidade estabelecida no dia festivo. Todo chavista dedicado principalmente ao bem chamado por Deus como profeta a seu povo, seria atraído pelo templo, pois iniciaria como habitação terrena do seu rei celestial. Né? O templo fazia parte, né, para a adoração ao Senhor. Né? Então, o Sofonias trabalhou mais no templo. Não podia ser chamado, como diz o autor, né, chamado de profeta do templo, só ficava em templo, mas não era isso. Ele levava a palavra para todo o povo. Mas o templo ali é onde reunia, né, as pessoas para orar e Senhor todo. Então ele era focado também no templo, né? Agora vamos lá para Ageu. Ageu quer dizer festivo. Ageu também tem só 2 capítulos, né? É pequeno também. Ele cumpria toda a profecia ao povo de Judá. Sua misericórdia de Deus não permitia nem a destruição de Jerusalém, nem o exílio da Babilônia. Isso foi em 605, antes de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele sitiou ali em Jerusalém, e depois o rei apóstolo Jeoaquim, neto de Josias, o bom, né? Ele chamava ele de bom. Na ocasião, Nabucodonosor levou para cativeiro a elite da juventude judaica para integrar no corpo diplomático imperial. Né? Ele ali levou esse nome aqui, ó, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem acha? Eles mudaram o nome. Os 4 mudaram o nome. Está lá em Daniel, capítulo 1, do versículo 6 e 7. Menos Daniel, esses 3, né? Ananias, Misael e Azarias, foi eles que botaram ele dentro da fornalha, né? Só Daniel imitado, porque Daniel estava já no batente mais alto, né? Estava lá servindo o rei na parte burocrática dele lá. Né? Só esses 3 que não estavam na hora que tiveram que se ajoelhar a Baal lá, né? Ao rei dele, o Deus dele. Porém, nessa data em apreço, Jerusalém não foi destruída, mas a nação tornou-se vazala, que eles eram obrigados a submeter às ordens dos atributos do povo de lá, né, da Babilônia. Em 598, a.C., Nabucodonosor voltou e mandou tirar eles ouro, que tinha... Tem um comentarista que fala no seu livro, que o autor, eles tiraram no fogo, né, no templo. Tinha muito ouro ali, eles tiraram aquilo dali tudinho. E que vale, esse autor desse livro, ele fala que na época, em dinheiro de hoje, esse ouro valia mais de 20 trilhões de dinheiro, de dólar, né? Ele bota dólar, né? Esse autor estrangeiro, ele. Então ele valia muito dinheiro, porque naquela época, quanto valia também, né? Valia muito dinheiro, era muito ouro. E assim Judá recebeu uma advertência, mas ele não se arrependeu da sua apostasia. Como o último rei de Judá, Zedequias, ele revoltou contra a Babilônia. Nabucodonosor voltou novamente para destruir a cidade rebelde de Jerusalém. Incendiou o templo e tirou o restante do tesouro sagrado. E o povo, e levou o povo para o exílio. O acontecimento tem lá em 2 Crônica, se você ler em 2 Crônica 36, vai ter todo esse acontecimento que teve ali, né? E passados 70 anos do exílio, até eu nevou. Aí tem cada palavra estranha, né, que o autor bota. Aí eu vou lá para o livro do nosso amigo lá, Aurélio, né, para pesquisar. E o dicionário fala pessoa animada de disposição, benevolo, né? O rei Persa, filho, vencedor da Babilônia, ele abaixou um decreto permitindo ao judeu voltar para sua terra. 2 anos depois, em 536,
um grupo de judeus, sob a liderança de Zorobabel, chegou a Jerusalém. E ali cumpriu a profecia dada por Jeremias, né, que está lá no capítulo 25. Toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. E Jeremias fez essa promessa e se cumpriu lá depois de 70 anos. A reconstrução do templo, desse templo, ela começou em 535 a.C., com a imposição de samaritanos, né? Com isso, os judeus foram obrigados a desistir, e a reconstrução ficou 20 anos parada. Então, levantou 2 profetas, que foi Ageu e Zacarias, para incentivar a construção, né? Esses 2 que incentivaram ali. E os 2 profetas, segundo o templo de Zorobabel, foi construído em apenas 5 anos. São 4 profecias de Ageu dadas no período de 4 meses no ano de 520 a.C. A primeira veio a palavra do Senhor, exortava para a construção do templo, a bora do novo templo, zelo para com o Senhor, profecia escatológica, que ela se encontra, vem a palavra do Senhor, ela fala lá no capítulo 1, no capítulo 2, 10 e no 2:20, exortação para a construção do templo. Está no primeiro, agora do novo templo, capítulo 2, do 1 a 9, zelo para com o Senhor, do 10 ao 19, e a profecia se encontra lá no 2, de Ageu 2, do 20 ao 23, e a profecia dele foi: esta palavra do Senhor veio a Ageu pela 2ª vez, no 24º dia do mês. Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei tremer os céus e a terra, derrubarei o templo do reino e destruirei a força do reino das nações. Destruirei os carros e os que andam neles, os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu próximo. Diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia eu tomarei de Zorobabel, meu servo, filho de Zetaí, e te farei como o anel de Selá, pois te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é profecia se cumprindo, né? Todas as profecias ali de Deus dava se cumpriam. Né? Falar que Ageu era conhecido como embaixador do Senhor. Na parte aqui do mundo, falava um grego. Um grego, Ageu. Não, meu Deus. Ah, tá. Estou olhando seu planilha. Mensageiro do Senhor. É chamado de mensageiro também. Mensageiro, embaixador, tudo é. Eles são mensageiros. Eles são embaixadores. Agora vamos para Zacarias. Zacarias é o Senhor se lembra, o significado dele em hebraico. Zacarias era filho de Belequias, o Senhor, o nome de Belequias também é o Senhor abençoa, e neto de Ido, em hebraico quer dizer sua testemunha. O livro de Zacarias é o mais longo e o mais enigmático dos 12 profetas, né? Zacarias tem 14 capítulos, né? Um deles é o mais longo, né? Os profetas menores. E é enigmático. Ele era contemporâneo de Ageu, os dois exerceram o ministério em Jerusalém, entre os exilados que tinham voltado da Babilônia, né, e templo, né? Incentivaram a restauração do templo depois do exílio, e eles eram bem diferentes no estilo. Ageu, ele era pragmático, usando palavras diretas e incisiva. Já Zacarias era idealista e visionário, dando a eloquência, servindo de uma linguagem imaginativa e poética, né? Ele é mais poético, né, o Zacarias. Deus serviu as 2 personalidades distintas, mostrando assim a multiformidade ministerial ao serviço do povo.
Os profetas menores, Zacarias, ele se destaca mais pelo estilo apocalíptico, né? O livro dele. E pelas profecias permanecidas a respeito do Messias, né? A vinda do Messias. Você lê esse capítulo, você vai entender ali que ele estava falando sobre a vinda de Jesus, né? E usa um vocabulário riquíssimo em diversos temas apocalípticos, apropriado pelo João no livro de Apocalipse. Por exemplo, os 4 cavalos, que diz aqui em Zacarias, o candelabro de ouro, os 7 olhos do Espírito de Deus e os anjos em pé. Nenhum dos profetas menores oferece tanta profecia como é Zacarias, né? Sobre o futuro de Messias. Messias será um bom pastor, saído por 30 moedas de prata, rejeitando Israel, tornando-se mais forte pela purificação do pecado, seria a sua morte por permissão do Pai, né? E a fim de receber um reino eterno. Entre os 12, Zacarias e Ageu observam exatamente a cronológica historiadores modernos, mencionando somente no reinado que profetizaram, mas também o ano do reinado, o mês, até o dia do calendário. Entre o tempo da segunda e terceira profecia de Ageu, seu colega, está lá em Ageu 2, de 1 a 10, ele também é confirmado em Êxodo, lá no capítulo 5. O profeta, assim diz lá, a palavra lá em Êxodo, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram os judeus que estavam em Judá e Jerusalém no nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Você põe lá no Êxodo 5, né, está falando sobre eles. O livro tem 14 capítulos, né, divide em 2 partes. Esses 14 capítulos dividem em 2 partes. A primeira vai de 1 até o 8. Fala das visões relativa à reconstrução do templo. E a segunda, que vai do 9 ao 14, a esperança da vinda do Messias. Então, você vê que é um livro grande, mas divide só em 2. Você põe essas 2 partes, você lê aí, então você vai entender essas 2 partes, né, que ele fala. Alguma palavra? Todo mundo está quietinho? Oi? Já tinha as vidas, né? Porque eu já tinha sendo falado sobre a realidade e os alimentos têm mentira, com qualidade cultural. Por isso, vamos ver, chama Deus. Naquela época existia falsos profetas, imagina hoje. Tinha muitos falsos profetas, falavam em nome de Deus, mas não tinha nada, mas eles eram castigados por Deus, né? E Deus não falou nada. Lá no capítulo 14, 9 de Zacarias, fala assim: o Senhor será o rei de toda a terra, e de haverá um só Senhor, e o seu nome será único. Toda a terra ao redor se tornará uma planície, desde Jebá até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e ficará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina. Este é desde a torre de Ranel até os tanques de esperma, uva do rei. Você vê, aí já está apontando tudo para a chegada do Messias, né? Nós vamos para Malaquias. Que hora é a hora do recreio? Vamos para o final. Oi? Está o sinal lá da IBD? Você vai fazer tudo mais do que você pegar hoje. Não, porque o pastor Faria, o irmão chegou
mais tarde. O pastor Faria vai pregar hoje, aí não vai ter aula dele hoje não. Aí Malaquias, o nome em hebraico se diz mensageiro. Sobre a vida dele, a gente não tem nada, né? E no texto aqui não diz nada sobre ele, né? O texto nesse livro de Malaquias dele, ele não fala sobre ele. E nem fala dos seus antepassados, do seu chamado, sua vida pessoal, né? No livro você pode ver tudo que tu não vai contar. No dia de Malaquias é a volta dos judeus da Babilônia, né? Era de fato o histórico do tempo dos avós. Eles falavam sobre isso, lembrava com emoção. Você apanhava aqui aqueles mais idosos, né? Falavam para os seus netos sobre como eles sofreram, né? Aquele ataque, como eles tinham a alegria de estar arregaçando a manga ali, né? Da camisa e reconstruindo o templo, né? Que era uma bênção para eles. Então eles passavam isso para as pessoas mais novas, né? Malaquias fala sobre muito isso, né? E ali eles conversavam muito. Bom, a gente hoje, né, apanha nossos netos. Por exemplo, teve um neto caçula lá e tem 10 anos. Se ele estava conversando comigo, eu fico com ele segunda, quarta, sexta, e a minha nora é assistente social, trabalha na negócio da prefeitura. Aí então eu fico com ele até meio-dia, boto ele para a escola, né? A rota passa e põe e leva ele. Aí ele estava conversando comigo, estava fazendo desenho. Vô, o que eu só fazia quando era pequenininho? Tinha televisão? Falei, tinha, filho, tinha televisão, a gente tinha desenho, mas tinha desenho, tinha tudo. Mas você brincava de quê? Tinha celular? Não, filho, o celular foi descoberto agora há pouco tempo. No meu tempo não era isso, não. Então você explica, né? E eles também são curiosos, né? Então ele explica tudo que eles querem saber daquele tempo, né? Então você conta uma alegria, que era um bom tempo de viver, né? Não é de hoje, né? Eu falei com ele, ó, você está com 10 anos, a rota tem que ir você para a escola, né? Ah, é, amor, você também era assim também? Falei, não, tua bisavó, a mãe do seu avô, me atravessava lá no asfalto lá na entrada com ele. Eu estudava, na época, eu tinha 8 anos, estudava na Católica de Alcântara. Minha mãe queria que eu fizesse a primeira comunhão, e ali tinha um colégio circular, né? E o padre, não sei se alguém aí conheceu o padre Cipriano? Alguém mais antigo aí, não conheceu não? Não. É porque você é do norte. Ele era muito negócio. Então minha mãe atravessava ali, eu ia sozinho. Eu falava, eu ia sozinho para a escola, não ia nada de volta não. Era um tempo em que você podia botar uma criança para sair na rua sozinho, né? Hoje em dia você não pode mais fazer isso. Então você lembra, né? Está lembrando esse tempo mais antigo, né? Pessoa mais idosa, nossa avó falava do tempo deles. Então isso que Malaquias estava falando, né? Aquele povo ali, eles falavam com os seus netos, né? Essa reconstrução do tempo, onde se acabaram ali e depois. Por isso que eu li Malaquias na hora do dízimo, muitos gostam de usar o livro de Malaquias, para a hora do dízimo, né? Fala assim, fazer prova de mim, a janela de derramadei e tal. O livro de Malaquias é um livro assim, incentivador a pessoa nem dá, mas crer que você está desenvolvendo uma coisa que você já ganhou. Você já recebeu uma bênção de Deus e está só repassando aquilo que é da parte de Deus. É um livro bem interessante. Mas muita gente também tem livros aí que usa esse texto ao contrário. Fala, você está roubando a Deus. Mas esse contexto de estar roubando aqui era do tempo dele lá. Eles estavam tirando as coisas que era para dar lá ao povo e tiravam deles. Estavam roubando, isso estavam roubando, não era nada de Deus. Estavam usando o presídio, né? Estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém, a cidade de Israel. Então, quer dizer, o povo tinha que sustentar por ele mesmo, próprio. Mas eu pessoal
Deus é a amizade, a resposta de Deus. Mas para o governo, a parte Tudo vem do Senhor, vem dele, já nos dá a saúde de Deus. O que mais a gente escuta aí fora aí, você vai lá para tirar o pastor, é o que mais você escuta aí na rua. E esse fala que é para mantimento da casa do seu pai, que o Paulo é o problema da casa do Senhor. Quer dizer, então, a namoro que Deus já tinha, já estava no plano de Deus, os próprios membros da igreja, para que a igreja caminhasse sem problema financeiro. Eles pediram pagar uma luz, eles podiam pagar um aluguel, aí é próximo. Mas antes de comprar aqui, a gente ficava alugado ali na municipal. Depois compramos na casa mundial, depois compramos na Porque o histórico da igreja foi que a igreja não existia, era da congregação municipal. Aí depois compramos terreno aqui na frente, para a parte que vai fazer, depois comprar depois. Como é que compra isso? Então aqui, Deus já foi uma responsabilidade para nós, para que os dízimos ofertas da manutenção da casa. E automaticamente o estadual pastor, a palavra diz que todo ovelha é digno de falar. Então, assim, o crente de verdade, o cristão verdadeiro, ele tem Deus que não nada, entendeu? Ele sabe que o dízimo é isso, oferta é isso, o pastor tem um trabalho do crente, né? Mas é obrigatório? O pessoal, É obrigatório? não fala, eu sou com Deus. Entendeu? Não é obrigação, não. Então, funciona isso aí, então, quando teologia do liberalismo, né, teologia liberal, inventa um monte de coisa que eles dizem na coisa do passado. Mas vai ser dado de coração, vai ser dado, A gente tem compromisso com Deus e a gente não está mais legal assim. Segundo a Coríntios 9:10, né? Na verdade, não dá, devolve. O simples fato de a pessoa dar, já é uma situação. Por exemplo, a gente pediu um Deus no final, você dá? E você só dá o que você tem. Você faz o que você precisa, entendeu? A gente chega no final, a gente não dá e você você dá, depende do seu bom também. não, se você não tiver, você não vai dar. Você não chegar. E quem dá as coisas é Deus. Não, mas também muitas vezes que o irmão está falando aí, você também tem vezes que você não vai dar o dinheiro e você fica preocupado. E você vai dar o dinheiro a ele, ou ele vai comprar drogas ou vai beber. Isso que a gente tem no pensamento. Estava tão apunhado que tinha. Você não podia ter um eu estava tão apunhado que tinha entrado no meu filho, que roubado o ferramenta, roubado o negócio do meu filho. Estava tão. Que eu fui na rua, quando eu passei de frente à lanchonete, um garoto todo sujo. Disse, atenção, o salgado para mim. Eu digo, ó, salgado está abençoado um monte de dias. Eu digo, olha, quer dizer, você acha que eu ia fazer alguma coisa para ele? Aquele garoto que fez a noite toda ali, descendo na casa do outro, porque eu imaginei. Então você não vai ter peso, você não vai sair daí. Mas, olha, tudo acaba pagando pelo outro. Você está tão chateado com aquilo tudo, aí você não vai. Aí quer dizer, a pessoa às vezes entra aqui na igreja e fala assim, acabou hoje, não liga uma coisa para nada, mas não sabe que tem que pagar a luz. Não sabe que a luz de mesmo para a casa do Senhor. Então você está sustentando a casa do Senhor. Não é que você está sustentando, você está colaborando para devolver para aquilo que o Senhor é que não, porque você não vai dar aquilo que você não tem. Você não vai dar, você não vai tirar um dízimo que você não tiver aquele dízimo. Então, se você tem, é o que o Senhor já te abençoou aquilo. Então, é devolução. Não falando nada para você. Tem gratidão, né, amor? Mas tem gente que bota no bolso, agora é meu, acabou. Agora aqui meu bolso é meu, eu não poder ajudar para mais ninguém.
que é um seu depois da atmosfera. Primeiro pagado é ele, não quer com ele. Ele sabe por quê? Porque nós não estamos salvos nem pelo dízimo e nem pelas ofertas. Nós estamos dando graças a ele que é o nosso povo. Então, quer dizer, às vezes a pessoa vai lá, não, estou dando, posso dar 100, posso, mas vou dar 200 porque eu vou ser mais abençoado. Eu vou ter mais salvo do que eu ganho, vou fazer o quê? Mas ele pode ver o teatro, a importância do Ele tem que tocar para ele, tem o coração primeiro. Ele tem que tocar no coração primeiro. Então, você deixa ele receber o espiritual, essa queda de coração, Agora tem o falta é o seguinte, você não vai entrar dentro de uma igreja, acontece muito isso aí, eu não estou falando da nossa igreja, sabe? Você entra aí, vamos falar de Deus, você vai entrar dentro de uma igreja universal, que eu já vi. Você está com o dinheiro da conta de luz aí, deposita aqui que você vai fazer para uma com Deus que você. Aí chega em casa, cadê a luz? Que prova é essa que você está fazendo com Deus? Então, quer dizer, meu irmão, você tem que escutar o que vem do culto e tem que absorver e analisar o que vem do culto. Isso você está fazendo uma barganha com Porque Deus. você não vai fazer barganha com Deus. Você não está fazendo barganha com Deus. Mas isso é uma coisa muito séria, né? Que a minha mãe, ela sempre foi budista. E aí, sempre se demorou e comprava, né? Porque comprava, nunca comprava nada, porque você estiver na casa dela. Então, um dia eu estava enrolada, pega dinheiro de um para pagar o outro, pega dinheiro de um para pagar o outro. O que está acontecendo? Não tem quase nada, não tem nada. Você pode nunca pagar o outro todo. Então, quem está disponível? Eu falo para aquela vez. Eu vou ver seu dízimo direitinho e tal. Não, já tenho tempo de Deus, porque eu não está cobrando. Está aí o erro. Cobrar. Até mesmo, né? Pegou, começou a ensinar as coisas dela, voltou tudo normal. Mas o de Malaquias fala isso, né? mas isso daí, a gente lê, a gente fala para agora, rapidinho, professor, não devemos louvar o Senhor nem precisar da sua providência do Espírito. Aí diz, desde os dias de nossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não nos guardaste. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o nome a Deus e todavia vós roubais o Senhor. E que roubamos? Justiça e nas ofertas ao Estado. Com a maldição do nosso lado, porque roubais a mim, vós tens a maldição. Trazei os egípcios na casa do Senhor para que haja na minha casa e depois fazei prova de mim e não se prova dele. Disse o Exército, eu não vos havia chamado do céu, porque há uma salvo, nós devemos agora bastante. Então é um texto que eu vou até fazer prova dele. E a gente vê também Provérbios 19:17 assim, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e para casa do Senhor. Então, eu toda a história da Bíblia, Deus sempre tem preocupação com o pobre. Quando o pobre tem dinheiro para comer, Deus sempre tem uma preocupação para os mais necessitados. E Deus vai usar o canal, é a gente, a igreja, muitas vezes faz relação com o trabalho, nos motivos principalmente. Você viu uma coisa da primeira vez? É só você Você viu o versículo que você leu aí? Sobre ofertas alçadas. Às vezes a gente está acostumado a dar aquele não é esse, mas às vezes você foi lá no meio e disse, eu vou mais do que você está acostumado a ganhar, mas eu disse isso aqui, ó. O que é oferta alçada? Pois eu ganhei um pouquinho mais, eu tenho como dar um pouquinho mais, eu tenho como devolver um pouquinho mais. Isso é oferta alçada. É o que esse versículo está falando aí. Porque às vezes você é tão abençoado, mas você não quer abençoar mais ainda pelo Senhor, e nem as obras do Senhor.
Isso é oferta voluntária. E a maneira que a falou é muito verdadeira. E às vezes a gente não está chamando na realidade. A gente vê as pessoas, conversar com as pessoas, jogar o testemunho que eles postam. Como é que está a minha parte? E às vezes eu vou tirar das pessoas que tem, entendeu? Eu assim, você recebeu ali, depois eu não sei, não, mas eu vou dar. Aí você vai lá em Eliseu e depois vai lá, ela vai ouvir, depois vai você pregou, aí você pregou para Deus, né? Não. Aí Eliseu vai à casa daquela viúva. Não, foi de. Primeiro faz um bolo para mim, dá para mim, depois você responde. Não quer dizer. Às vezes a pessoa está com dinheiro, não vou dar, não, porque senão não vai faltar para mim. Eu respondo. Não quer dizer, tem coisas que. Israel, ele faz uma oferta alçada de todo homem, cujo coração tem poder voluntariamente ele tomará essa oferta. Voluntário de coração, amor. Essa oferta alçada aí costuma obter porque eu fiz minha obrigação. A gente ganha 2.000, isso não é 3.000, isso não é 300. Aí nós pode ter uma oferta voluntária, como os projetos de estudo. Isso seja a reforma do tempo. Não foi necessário, além disso, uma oferta para a mãe. Porque as igrejas fazem isso também. Nós fazemos uma obra, né? A gente faz o carnezinho, né? Além disso, nós estamos construindo, fazendo uma obra. Não dá para poder essa oferta. Algumas igrejas uma obrigação de fazer oferta, mas a gente fala segundo o coração preservar. A gente tem uma obrigação, até uma pessoa que eu não dá uma oferta. Mas eu não dá toda. Você tinha um tempo assim, depois de dar uma oferta, ele não quer estar na baixa, eu não sei o tempo bom, eu vou pensar. Ele deve pensar que isso é eu. Era um testemunho que eu vi uma vez, achei interessante. Lembro um testemunho que eu achei interessante, que eu vi uma vez que chegava em pastores novos numa igreja, falava assim, ó, vocês têm um mês agora, uma campanha que nós vamos fazer, e todo mundo vai trazer o que tem de melhor. Tá? Seu carro é de melhor, deposita o carro aqui. Tá? A chave da sua casa é melhor, você deposita a casa aqui. Essa aqui é a campanha de Abraão e Isaac. A melhor coisa que Abraão deu para Deus foi o seu filho Isaac. Então, nós vamos fazer, e no dia tal, nós vamos concluir essa campanha. Aí o velho sentado lá na frente, lá. Aí, agora todo mundo fazendo suas ofertas aí, chave do carro, documento da casa, deposita todo mundo aí. Aí o velho levantou a mão, foi lá no culto. Agora é o seguinte, Abraão levou de volta Isaac para casa. Deus proveu o carro fora. Todo mundo pode pegar e levar de volta para as casas que vocês trouxeram. Então quer dizer, se eu reprover a oferta que você tem para eles, eu reprover. Agora, o que o homem está falando lá, dá tua casa, dá teu carro, dá teu compromisso de coisa que você comprou no sacrifício, né, irmão? Pastor, quer falar alguma coisa? Não. Já está na hora do lanche, já. Vamos achar aí, pessoal, depois a gente volta aí. Malaquias 2, 13, aí fala, ainda fazer isso, porque o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte, ele não pode mais falecer, nem aplicar o que então, o que ele fala? As pessoas, não, o senhor precisa notar na situação de lágrimas, de choro, de gemido, é o sentimento de ter, né? Não está a melhor da cabeça dele, sentimento não está assim, coração tranquilo. Dá o tempo.
você permitiu, quase seu. A Maria é tão séria, pai. É bonito, não é? Quando ela ajuda a obra do Senhor, Deus vai. Independente de ser valor de Deus, Independente de salvação, Deus não está dizendo isso, não. Também tem pessoas que são espíritas, que não lhe falta nada, são muitas das pessoas na casa são divinas. Eu vi a mensagem que a pessoa pode nem chegar no céu, mas Deus deixa contato. Eu conheço uma pessoa. É que nunca a linha está ao fora. Não dá promessa de Deus. Porque Deus falou o quê? Que a terra é o espírito dos homens. Todo mundo trabalha, vai prosperar. Porque Deus deu a terra. Eu conheço uma pessoa, ela é espírita. Ela é espírita, o centro dela. Hein, Cleber? Eu conheço uma pessoa espírita. Lá onde ela serve no centro dela, eles levam leite, tem um pastor lá para o Batista. Rapaz, tem gente também que faz trabalho da ação social na rua, levar alimento, comida quentinha. Tem também, o cristão faz também. Aí a questão não tem como fazer uma vez que a porta do Deus Jesus Cristo. Então, uma coisa não tem nada a ver com Eles falam como da obra. deixar claro que a obra não salva. Agora, se ele vai faltar as coisas, eles estão inventando fora. Já. É isso aí. Entendeu? Eles estão cumprindo o mandamento. Quem dá os pobres, quem dá os pobres, presta para Deus. Deus vai para nós. É que aí Deus muito mais profundo que a gente pensa. A gente leva muito rápido. Tem comprometimento. Mas você botou umas palavras, se você prestar atenção nas palavras, ela fala que ninguém vai se não for por ele. Nem fala, é mais fácil o cabelo passar por uma agulha, pelo buraco de uma agulha. Eu congigo, porque a mão dinheiro, às vezes eu falei mais algum dinheiro, eu via o Jesus,